O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças está a monitorizar 41 pessoas nos Estados Unidos por possível exposição ao hantavírus. A maioria deve permanecer em isolamento domiciliário durante 42 dias. Os casos estão ligados a 3 grupos diferentes, incluindo passageiros repatriados e também pessoas que viajaram em voos com casos sintomáticos. As autoridades de saúde norte-americanas dizem que o acompanhamento está a acontecer de forma preventiva. E agora, junto de nós, neste novo dia, está a Andreia Castro, é médica de medicina do viajante. Andreia, bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, Andreia. Tem-se levantado muitas questões desde que foi revelado este surto de hantavirus, por isso começo-lhe por lhe perguntar se efetivamente é seguro viajar num cruzeiro e se de facto se cumprem todos os protocolos necessários para assegurar toda a segurança, digamos assim, dos passageiros e quão comum é que é a transmissão destes vírus a bordo de um cruzeiro. Sim, bom dia, é perfeitamente seguro. Aliás, tudo o que é viagens a bordo de navio de cruzeiro tem elevados graus de protocolos de higienização e de segurança e realmente tivemos aqui uma situação muito incomum, no caso do hantavirus, e depois no espectro completamente contrário, extremamente comum, no caso do norovírus. O norovírus que foi o responsável agora por termos tido alguns casos, quer nas Bahamas, quer em Bordeaux. É um vírus banal, responsável por uma gastroenterite, é dos principais agentes que nós temos a nível mundial para este tipo de situações e, pelo contrário, em oposição ao hantavirus, não tem qualquer grau de letalidade. Eu não resisto a perguntar-lhe, a Andreia trabalhou num cruzeiro já, se estivesse a bordo deste navio e se tivesse acontecido isto, como é que ia, porque nós não estivemos no navio, não acompanhámos, como é que ia gerir tudo aquilo? No caso do hantavirus? Sim. Bem, o nosso raciocínio clínico é um raciocínio assente em probabilidades. Portanto, nós obviamente quando temos uns sintomas que são muito inespecíficos, porque no início do hantavirus estamos a falar de um quadro de febre, dores musculares, algum mal-estar, nós fazemos uma observação e uma avaliação que parece ser um quadro viral, banal, dentro daquilo que é o mais comum de aparecer. E, portanto, a nível de logística de cruzeiro, aquilo que nós fazemos é esta avaliação e fazemos uma medicação de suporte, portanto, um tratamento adequado aos sintomas. Claro que não foi uma situação de todo esperada, estamos a falar de algo extremamente improvável, como já se tem percebido nos últimos 15 dias, 3 semanas, mas o meu colega a bordo fez, sem dúvida, tudo aquilo que poderia ter sido feito, que foi uma abordagem de sinais e sintomas. Aliás, neste contexto, aquilo que nos apercebemos foi que as autoridades de saúde, e nomeadamente todas as entidades envolvidas, a Organização Mundial de Saúde, entre outras, tiveram uma atuação extremamente rápida entre perceber e articular os casos que estavam a acontecer e chegar a um diagnóstico. O hantavirus é menos comum, mas como estávamos a dizer, o norovírus já é muito mais comum. Estamos a falar de gastroenterites por consumo de alimentos mal higienizados, que provoca as tais gastroenterites com diarreia, vómitos. Por ser tão comum, é importante a consulta do viajante. Como é que as pessoas se podem preparar antes de uma viagem? O que é que devem fazer quando estão a pensar viajar desta forma? Sim, na consulta do viajante, nós aquilo que fazemos é trabalhar tudo aquilo que são os eventuais fatores de risco que possam surgir, quer na viagem, quer adequados à pessoa em causa. Portanto, nós articulamos tudo isto num ambiente próprio de consulta e fazemos o aconselhamento, quer do comportamento que as pessoas devem ter a bordo, quer depois do próprio comportamento que devem ter em cada paragem que vão fazer. Isto para prevenir eventuais doenças tropicais. Relativamente ao norovírus, o aconselhamento mais importante é algo tão simples que é simplesmente as pessoas lavarem as mãos com muita frequência e lavarem as mãos com água e sabão. Mais ou menos cerca de 20 segundos é a medida mais eficaz para evitar e controlar qualquer episódio ou surto de norovírus que possa surgir a bordo. Também ter cuidado com a água que consomem nos locais, também sempre se é própria para consumo. Sim, embora a bordo nós temos mesmo muita segurança a nível alimentar, ou seja, apesar estes surtos acabam por ser frequentes porque estamos a falar de muita gente em circulação, são milhares e milhares de pessoas, a rotatividade é muito elevada num espaço muito reduzido, mas a nível de controle de alimentação e de água, a bordo as coisas são muito garantidas. Já nas paragens, essa situação realmente pode alterar-se e temos que fazer esse aconselhamento adequado ao destino e ao percurso. Mas como é que as companhias e as autoridades reagem a estes surtos quando, por exemplo, 2 a 3%
do total dos passageiros é infectado, há medidas mais extremas que têm que ser tomadas. Sim, porque, por exemplo, no caso do norovírus, estamos a falar de um vírus de um contágio extremamente facilitado e, portanto, muito rapidamente temos 100, 200 casos, o que não é nada incomum. Portanto, É um vírus altamente contagioso, não é um vírus muito contagioso, mas como só provoca sintomas ali na casa das 48 horas, no máximo 72 horas, é uma coisa também relativamente fácil de controlar. Portanto, se a pessoa sinalizar que está com um quadro de diarreia, dor abdominal, vómitos, muito frequentemente é realmente norovírus, e se ficar na cabine com algum isolamento, depois acabamos por não ter a proliferação do número de casos a bordo. Portanto, é fácil de controlar, é fácil de resolver, muitas vezes não necessita de apoio médico e as coisas acabam por realmente aumentar a nível de números porque é um ambiente fechado. Mas no caso do antavírus, os sintomas são facilmente confundidos com os de uma gripe e por isso torna também muito difícil esta detecção. Portanto, a que sintomas é que as pessoas devem estar atentos para além daqueles que são os da gripe? Como é que podem se diferenciar? Não podem, na realidade, Não podem. porque no antavírus estamos mesmo a falar de sintomas que são os Então, só mais sintomas-chave. tarde é que é descoberto e isso atrasa depois também a recuperação e o diagnóstico? Sim, porque nós, no caso do antavírus, para além de ser extremamente improvável e extremamente incomum, nós precisamos de ter depois uma certeza que só é conseguida através das análises laboratoriais, portanto, com a colheita de sangue e realmente verificarmos que é o vírus e qual é que é a estirpe do vírus. Portanto, pela avaliação de sintomas, nós não conseguimos ter este tipo de conclusões. O que é que ajuda? O estabelecimento depois das tais cadeias epidemiológicas em que percebemos que temos elementos que tiveram num contacto muito próximo a desenvolver um quadro muito semelhante e que, neste caso, com uma mortalidade na casa dos 40%. Mas por sintomas não vamos lá. Não. Andréia Castro, muito obrigado pelas explicações e Obrigada. votos de um bom fim de semana. Obrigada, Andréia. Obrigado. Bom dia. Bom dia.